girassol nos teus cabelos, batom vermelho, um girassol, morena, flor do desejo, a teu cheiro em meu lençol. Que coisa linda! Isso é o Seu Valenço também, né, gente? É sangue nordestino, é sangue pernambucano. Ah, então tem que ser com a energia dessa aqui. Boa noite, manas. Eu sou Célia Regina, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou feminista, antirracista mesmo, anti-LGBTfóbica, daquelas que fazem confusão na rua. E este é o seu, é o nosso podcast, Se Essa Rua Fosse Minha. Esse projeto é a bancada feminina, feminista, LGBT, de lésbicas, de bissexuais e transexuais. E é plural porque é feito para todas as mulheres, especialmente para o feminino. Esse podcast é produzido pela Rede Você, em parceria com a DPJ Filmes e tem assessoria da Disseminar. Se você quiser contribuir com esse podcast, você pode adquirir as nossas canecas. Deixa eu mostrar para vocês aqui as nossas canecas, que são lindíssimas, foram produzidas especialmente para vocês. E você também pode se inscrever no nosso canal, vai no YouTube, tá bom? E se inscreve. No YouTube você nos encontra assim: Se Essa Rua Fosse Minha e Tua. No Instagram, Se Essa Rua Fosse Minha BR. E você também me encontra com celiaregina.arouca. Vai lá e você vai encontrar muito conteúdo bacana, tem muita coisa boa, muita mulher massa, muita mulher potente falando sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a minha vida. A minha vida tem nos últimos dias, assim, tem um antes e o depois dos históricos dos registros acásticos. E a gente vai falar sobre os arquivos acásticos, que o que são? São todas as informações presentes nas nossas vidas passadas, na nossa vida presente, na nossa vida paralela e nas nossas vidas futuras também. Esses registros são as memórias vivas de todas as vivências da nossa existência, é uma coisa incrível e está registrado no nosso DNA. Para que a gente compreenda mais sobre essa temática, a gente convidou uma querida amiga, cuidadora, que eu chamo de anja de luz da minha vida. Ela tem sido uma pessoa muito especial para mim, aí por isso que eu digo que tem um divisor de águas, assim, o antes e o depois que conheço a Ana, as coisas começam a mudar na minha vida e vocês vão entender durante o programa de hoje. Ela é leitora de registros acásticos e de aura, educadora esotérica do Aprendiz da Nova Consciência, é escritora, é jornalista, é roteirista e é doutora em comunicação. Essa mulher é uma potência. Seja bem-vinda, Ana, à nossa bancada. Antes de iniciar esse papo, preciso que você fale um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, enfim, sobre o que eu não falei, porque com certeza tem alguma coisa que eu não falei sobre você. Seja bem-vinda, querida. Gratidão, que alegria estar aqui com Célia, que eu tenho muita admiração por essa abertura de consciência, um espaço para falarmos sobre o feminino, né? De todas as possibilidades, de todas as dimensões. E é muito especial, né? Quando nós nos reunimos para abrir a nossa consciência e não só falar, mas sentir esse poder do feminino, né? Desde a ancestralidade até o que a gente hoje está co-criando com o universo, do que seja esse potencial dessa força feminina. E então, assim, vou resumir bem rapidamente, né, como é que essa figura sai da comunicação e entra, né, nessa área das terapias, né, da consciência do cuidar do outro. Então, Célia, como você, também sou uma comunicadora, né, me graduei em jornalismo e fui especializando dentro dessa área ao longo de quase 20 anos com a comunicação, mestrado, doutorado, pós-graduação, fiz todo esse caminho com a comunicação, escrevi livros especializados na área de comunicação e roteiro, mas recebi um chamado espiritual muito grande, muito grande, quando eu completei 30 anos de idade. Então, hoje eu tenho quase 48, e dos últimos 18 anos, ao lado da comunicação, eu mergulhei no autoconhecimento. E estudei tudo de uma forma muito autodidata, e hoje eu entendo que o que a gente chama de autodidatismo, além dos estudos, é o acesso aos próprios registros
e eu percebi que eu estava acessando os meus próprios registros. Então, de tudo eu fiz um pouco. Estudei cristais, oráculos, energias, campos, física quântica, e ao lado da comunicação passei quase 20 anos estudando tudo sobre campos energéticos, antroposofia, enfim. E daí, quando eu terminei o doutorado, eu olhei para o universo e falei, ok, vou montar uma escola de esoterismo, não vou voltar para as universidades. Tem uma biblioteca viva que se chama Cosmos, e as universidades não dão conta mais daquilo que eu acesso pela minha mente, pelo coração. E daí eu interrompi o meu caminho na academia, e nos últimos 7 anos, 8 anos, eu focalizei nos estudos do esoterismo, que é a ciência metafísica, né? E então, a partir daí, eu já orientava pessoas, já cuidava de pessoas, sobretudo mulheres. Trabalho com mulheres desde a minha graduação. Meu projeto de TCC, há 25 anos atrás, foi uma revista para mulheres. Então, a temática feminina me acompanha há mais de 25 anos. Trabalhei em círculos de mulheres, círculos ancestrais aqui em Portugal, onde eu fiz o doutorado. Trabalhei com grupos de mulheres a partir do xamanismo Wicca, do xamanismo da América do Sul, e fui fazendo essa movimentação, né, de resgatar a nossa força ancestral feminina, tanto na América do Sul como na América do Norte, e levando e trocando essas duas energias dos hemisférios. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei certa de que iria realmente deixar as universidades e o caminho que eu fiz, né, a trajetória acadêmica na área da comunicação, e iria focalizar na comunicação cósmica. Relativamente a registros acásticos, eu não fiz curso, na verdade, todos os cursos que eu co-criei com o universo, todas as minhas formas de atuação, de cuidado ao outro, vem da minha busca interna. Tudo que eu ofereço eu vivi. Eu não fui para uma sala de aula, eu falo isso aos meus alunos, eu ensino os meus alunos a se acessarem, a ler seus registros, a ler suas emoções, a educar sua mente, porque quando a gente se conhece, a gente também reconhece o mundo de um ponto de vista interno e deixa de brigar com o coletivo. E passa a viver uma vida com mais parcimônia, paciência e paz. E interesa, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Fazendo o jogo do espelho. Então, a partir de mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, eu comecei no meu mergulho interno, muito estudo, muito autoconhecimento, muito silêncio, né? Uma necessidade muito grande de internalizar, de silenciar. E a partir desse movimento todo que eu fiz, meditações, jejuns, busca por vários tipos de tradições espirituais, tudo de uma forma muito solitária, eu comecei a sonhar com os meus registros acásticos. Foi assim que eu comecei a acessar. E comecei também a me comunicar telepaticamente com várias hierarquias espirituais, vários. E eles iam me preparando, né? Eles era uma escola, digamos assim, a escola Aprendiz da Nova Consciência começou no planetário, que é o espiritual. E depois aconteceu nessa dimensão nossa, que a gente chama de terceira dimensão, que é a material, o plano físico. E então, quando as hierarquias espirituais começaram a aparecer, eles começaram a me treinar e disseram: você vai trabalhar com as espirais do tempo. E eu comecei a estudar sobre o tempo. E a forma como a gente vê o tempo, para entender o Akasha, me perdoe se eu estou me adiantando, mas a história do Akasha é minha também. E para entender os registros akáshicos, a gente precisa entender o tempo. Então, a nossa mente linear percebe o tempo como passado, presente e futuro. Mas o tempo é só agora. E quando a gente entende que o tempo é agora, a gente começa a ver o tempo de uma forma circular, de uma forma espiral. E tudo o que a gente chama de encarnações passadas, na verdade, são informações de experiências paralelas. E o tempo todo, neste agora, em que cada um de nós, Célia está como Célia, na identidade Célia, eu estou na identidade Ana, tudo que a gente faz aqui repercute em todas as nossas linhas temporais. Em tudo que a gente chama de encarnações passadas e em tudo que a gente vai co-criando para as nossas próximas encarnações. E isso tudo vai se registrando na rede cristalina da Terra, porque a Terra tem redes energéticas. Uma delas se chama rede cristalina.
que é a rede que memoriza tudo que nós emitimos, de formas, pensamentos, formas, emoções, ou que a gente chama, né, de psicosfera. Então, tudo que a gente vai emitindo vai sendo registrado nessas redes de memória e vai tudo se tornando essa biblioteca viva. Só que não é só a Terra. Imagina, a Terra é um grãozinho de areia do cosmos. Nós estamos Tô num entendendo. braço da nossa galáxia. Existem universos, Eu preciso que você tente fechar, assim, Ana, quem é Ana, dentro de todo esse conceito aí, para depois eu pronto, e quem começar a é a explorar Ana? mais de você, porque tem muita coisa Tá que eu quero certo. saber de você. E no meio disso tudo, eu descobri que eu era leitora de registros acásticos, que eu tinha facilidade em ler as linhas. Eu comecei lendo as minhas, eu me via em sonho, eu via as encarnações, partes minhas, egos meus, conversavam com minha identidade atual, me ensinavam ferramentas, vários métodos de trabalhar, eu mesma me ensinava, compreende? Encarnações minhas na Índia, enfim, em diferentes partes desse planeta que tinham sabedorias que eu, Ana Paula, não tinha, me ensinavam a fazer práticas que hoje eu ensino. Então, eu estava acessando os meus registros através de arquétipos, né? Através de egos meus. E fui percebendo que eu estava desenvolvendo uma metodologia de leitura de registros acásticos. E através dessas espirais. E a partir daí, eu montei, né, uma forma de atendimento e comecei há mais ou menos 8 anos atrás a ler. Laura já leio há muitos anos, e eu comecei aí a ler os registros acásticos, né? E me tornei, assim, uma fã do tempo. Eu sou apaixonada pelas leis do tempo. E eu, E assim, apaixonada por esse trabalho que você faz, e assim, super encantada. A Ana vai falando e eu vou quase, assim, parece que vou conseguindo apalpar o que ela está falando. Eu acho que a minha, foi a experiência que eu tive de conhecer a Ana, e eu preciso registrar e mandar um abraço para uma amiga, assim, super especial, que é a Luana Rodrigues, que foi através da Luana que eu conheci a Ana. A Luana chegou para mim e falou, você precisa conhecer essa Ana, não sei o quê, com muita empolgação. E aí um grande abraço para a Lua, que Lua é nossa irmã minha, eu, Manu e Lua. Manu é nossa jornalista aqui, a gente faz um trio, parada dura, assim, e a gente troca muitas experiências. E a Lua, acho que chamou a mim e a Manu também, né, e contou, né, Manu, o que ela tinha vivenciado com a Ana. E eu sou muito fã da Ana e fã dessa história toda, por isso que a Ana está falando, e eu aqui, assim, encantada, porque meio que eu estou quase que apalpando o que ela está falando. A escritora russa Helena Blavatsky define uma caixa como sendo a fonte de toda a vida, o reservatório de toda a energia e o movimento por trás de cada mudança. Forma o anima mundi, o alma do mundo. Da mesma forma, Rudolf Steiner, filósofo, educador e fundador da antroposofia, escreveu em sua crônica do Akasha textos em cronologia regressiva, que chamou de grande arquivo suprassensível. Na Bíblia, é chamado de livro da vida. Em outros textos sagrados, chamado de biblioteca viva, arquivos acásticos, entre outras denominações. Conectar-se com os registros acásticos significa entrar em contato com a nossa própria sabedoria, que é o que a Ana estava falando. Consciente de quem somos e o que nós viemos fazer aqui. Que aí, quando eu digo para vocês que a minha história começa a mudar quando eu conheço a Ana, porque aí eu também começo a acessar os meus registros acásticos, e aí eu começo a compreender quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, a partir do que eu passei a conhecer sobre as minhas consciências passadas, né? Os registros acásticos são como um infinito banco de dados, onde estão registrados tudo o que aconteceu, acontece no momento do agora, vai acontecer no futuro e suas múltiplas possibilidades. É como uma rede infinita de informações que a tudo permeia, mantendo viva a memória do universo. Aí sim, aí agora eu quero que a Ana explique para a gente, para todas as mulheres que nos acompanham, que acompanham o nosso programa, para que serve exatamente o registro acástico. Para que serve, assim? uhum, Então, e aí eu acessaria por quê? Com que finalidade? Para que é que uhum. serve? Pronto. A primeira coisa que o tema ele é muito vasto mesmo. É assim, eu vou focalizar para o sentido das terapias, mas como pesquisadora também que eu sou, eu quero dizer que é muito mais do que aquilo que eu vou dizer. É tudo o que o cosmos nesse momento está produzindo de conhecimento.
Então, tudo que inclui física quântica, tudo que inclui, tudo que nós aqui na Terra, né, terrenos, estamos vivenciando, aquilo que a gente disse que já vivenciou, mas tudo que está vivo e acontecendo no cosmos, o que é a fonte, né, que a gente aqui no planeta Terra chamamos de Deus, Pai e Mãe, tudo que a fonte está manifestando é o Akasha, e que é o próprio tempo. Então, tudo está funcionando ao mesmo tempo e tudo está criando uma existência e bancos de memórias de existência. Então, tudo isso é o Akasha. Agora, vamos limitar para a nossa compreensão humana. Vamos trazer aqui para um bocadinho da humanidade. Nós, humanos, estamos num processo evolutivo, né? Que precisamos evoluir e trazemos uma necessidade de evolução moral, de evolução ética, de melhoria na nossa humanidade. Nós vivemos a partir de uma lei chamada karma. Não é, não, e de nenhuma forma está ligada a castigo, mas está ligada a uma energia que nós produzimos de causa e efeito. A lei desse planeta é causa e efeito. Então, tudo que nós fazemos de positivo ou de negativo cria um círculo de energia. E esse ciclo energético está conversando com tudo que a gente chama de acontecimento anterior e com tudo que a gente está cocriando com os acontecimentos posteriores, que nós chamamos de futuro. Então, nesse sentido, nós, quando voltamos para uma encarnação, uma nova encarnação, entramos no corpo, entramos numa identidade, numa família, escolhemos, diga-se de passagem, junto com uma hierarquia espiritual, nós temos o conselho kármico, que é responsável pela evolução, né, de cada alma na Terra, temos um grupo que é responsável pela nossa evolução, e há um acerto de como vamos evoluir. Então, nós concordamos em vir numa determinada família, numa determinada estrutura sociocultural, tudo de acordo com a energia kármica. Tudo isso é registro akáshico, tá? Então, quando nós encarnamos, nós voltamos a acessar todo o corpo emocional que tínhamos nas outras existências. Sobretudo, e o que é que a gente sente mais, muito mais forte? Aquilo que não curamos. Então, às vezes temos assim registros muito fortes de um desencarne de extrema violência. E aquilo está registrado no nosso corpo emocional, digamos na região do plexo solar, que é o chakra, né, um vórtice energético que está ligado à nossa identificação, como a gente se apresenta para o mundo. Então, a gente pode vir com feridas nesta região do corpo, né, no plexo, feridas muito profundas relacionadas à nossa autoexpressão. Medo de se expressar, medo de expressar as ideias. Por quê? Porque podemos ter ali um campo de encarnações, que a gente chama de passadas. Eu uso esses termos, mas eu não gosto. Mas vamos lá, é a nossa linearidade, a gente vai usar o que a gente tem, né? O que seria então, se não fosse passadas? O que seria? Se não, porque tudo é agora. Porque tudo é agora, tudo tá tá? Isso. Tudo está acontecendo agora, tudo está vibrando agora. E quando a gente começa a curar, né, uma experiência em que a gente percebe que experiências guerreiras, experiências dramáticas, essa parte nossa que ficou desfragmentada pela Terra, ela também recebe cura. Não é só essa identidade que eu estou agora. Porque essas partes que desfragmentam, né, do nosso mosaico de existências aqui no planeta Terra, elas ficam como se fossem hologramas energéticos. E elas precisam se integrar porque nós precisamos nos integrar. Então, nós, de fato, somos esse mosaico de experiências. Mas, assim, vamos trazer para uma parte mais didática, para a compreensão. Por que acessamos o registro akáshico? Pessoas têm, às vezes, dificuldade relacional, não entende por quê. Quer muito se relacionar com os homens, mas tem um ódio mortal dos homens. Quando eu abro os registros akáshicos, tem lá encarnações, ora como homem, ora como mulher. Como homem, guerreiros. Guerreiros extremamente tóxicos, vingativos. Como mulher, mulheres que foram vitimizadas, violentadas e sentem muita raiva dos homens. Quando essas mulheres voltam nessas encarnações com esse tipo de registro, no seu campo relacional, quando começa a se envolver com o masculino, e o masculino também tem a sua caixa, também tem a sua toxicidade, quando o registro de um se defronta com o registro de outro, guerra. Começa a guerra de titãs, chamada relacionamento amoroso no planeta Terra. Por quê? Porque os homens e as mulheres independem de... Essa resistência pode acontecer com relação ao sexo, a pessoas,
falando assim, sexo com relação ao gênero. A ambientes, tipo... A tudo. A tudo, né? Assim, senti uma resistência a Juazeiro, a Petrolina, não odeio o Nordeste, odeio o Sudeste. Talvez uma relação que tenha tido no passado, numa vida, no agora, como você fala. Isso se explica também. Pode Ser você também. pode ter tido uma experiência muito traumática num determinado local que você pode não ter uma evidência clara a respeito daquilo que aconteceu, mas você sente, todo mundo sente. É por isso que a gente sente empatia e antipatia. Então, a gente pode chegar num lugar e daí ter uma sensação de mal-estar, uma sensação de sufocamento. E aí você fala, nossa, eu não me sinto bem aqui. E aquela necessidade de sair de um determinado lugar. E é algo que ali pode ter acontecido com você realmente e que você precisa curar, porque isso está presente em você. Então, tudo que a gente não cura das experiências que nós vivenciamos, torna-se um problema para a gente neste agora. Torna-se uma somatização de uma doença, torna-se uma dificuldade de relação afetiva, relação profissional, relação consigo própria. Tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que têm uma extrema raiva de si próprio. Quando a gente abre o registro, são pessoas que viveram situações em que mataram muita gente e não conseguem se perdoar. E uma das primeiras coisas, digamos assim, uma das primeiras leis, né, do acesso a registro é: não existe vilão no planeta Terra. Não há bem, não há mal. Isso aqui é uma escola onde todos nós fizemos muito bem, onde todos nós fizemos muito mal. Então, se a gente não começa a estabelecer um processo de neutralidade ao acessar os registros, ou seja, não julgar o que já fizemos, nós vamos ser sempre vítimas e reféns de nós mesmas. Não da sociedade, do sistema, de ninguém, mas de nós. Sendo vítimas de nós, né, reféns de nós estamos reféns dessa rodinha que se chama karma. Então, você diria que a importância de você acessar, porque foi a pergunta que a gente fez, para que serve, né? Os registros acásticos servem para a gente se conhecer, se perdoar outras pessoas, ajuda na convivência, nos relacionamentos, a partir de nós mesmos, né? E seria isso? É isso que eu estou conseguindo compreender? Isso. E cura. E muita cura. Porque você falou das dores. Aí, quando você fala assim, que às vezes a gente vem com as feridas, mas não são feridas físicas, né? São feridas emocionais. Né? E aí a gente começa a sentir isso repercute também no nosso físico, né? Mas como é que a gente consegue acessar esses registros acásticos? Como que eu faço para acessar? Alguém que, com certeza, as pessoas vão se perguntar, né? E como é que eu faço para acessar os meus registros acásticos? Certo. A primeira coisa é, a gente não acessa por misericórdia. O ser humano chega na Terra com tanta toxicidade, com tanto medo, com tanto bloqueio, com tanta dor, que se ele acessasse aquilo que ele já fez, ele não suportaria. Então, a maioria não tem consciência para esse acesso. Então, o que a gente sempre indica é autoconhecimento. Precisa aprender, primeira coisa, a reeducar a mente. A nossa mente é educada para o tempo todo estar turbinada, apenas no lado esquerdo cerebral, que é só produzindo. A gente não para sentir. A gente não para respirar, a gente não para curar. É verdade. A gente precisa passar por uma reeducação mental e emocional. Porque sem esvaziar o lixo emocional, a nossa mente está o tempo todo freneticamente enlouquecida. Eu vou te pedir permissão para te fazer uma comparação. Por exemplo, eu fiz uma sessão de microfisioterapia assim que eu tive o diagnóstico da artrite reumatoide. É uma coisa que eu falo sempre nos nossos programas, que eu sou paciente. Eu sou portadora de fibromialgia, de artrite reumatoide, de síndrome de Sjögren. Eu gosto de falar porque quem nos acompanha para saberem que não estão sozinhas, né? A gente está nessa luta aí, companheiras. E aí eu fiz uma sessão de microfisioterapia, e a microfisioterapeuta falou assim para mim, na primeira sessão que eu fiz, eu tive essa experiência fantástica, recomendo. Ela falou para mim assim, Célia Regina, você está falando sobre isso, né? Sobre o lado esquerdo ficar produzindo. Ela falou, olha, seu corpo te parou, teve que te parar, essas doenças te paralisaram para você poder meditar um pouco, pensar um pouco, você precisa relaxar um pouco e seu corpo te travou. Agora você não levanta mais, porque eu fiquei, gente, sem conseguir nem levantar da cama, não tinha movimento nenhum para nada.
nem meus braços se mexiam, nem minhas pernas. E meu esposo, meu companheiro, Rubinho, e minhas filhas que penteavam meu cabelo. Eu passei a usar meu cabelo curto logo, porque era mais fácil pra gente. Mas eu fiquei sem nenhum movimento no corpo e a microfisioterapeuta fez essa leitura para mim. Aí eu te interrompi para te perguntar, é tipo isso, não é? Que eu via nesse campo de produção ativo o tempo todo e meu corpo me travou. E aí eu passei por esses momentos, enquanto você estava falando, aí eu estava pensando nos momentos que eu tive que passar obrigatoriamente de silenciamento, de meditação, de reflexão, de autoconhecimento, porque meu corpo me obrigou a isso. Eu estou te contando uma experiência para você fazer uma leitura, se é basicamente isso, ou é diferente do que eu estou falando. É o que você está falando, e aí tem duas situações. A primeira é que as pessoas que têm muitas encarnações. Não, as pessoas não. O planeta Terra foi colonizado por guerras. Então, a maior parte de nós Verdade. tem muitos registros como guerreiros e guerreiras. Nós temos um condicionamento mental de aceleração. Nós já chegamos aqui com o sistema nervoso central acelerado. Depois, nós temos uma cultura no mercado de trabalho, nós temos todo um sistema que nos ensina que temos que ser proativos o tempo inteiro. Então, tudo, né, tanto os nossos registros quanto a educação que recebemos, né, neste lado, né, do planeta, é de o tempo todo nós estarmos com a mente racional em produção. Então, nós não damos espaço para a nossa mente do lado direito cerebral, que é intuitiva, que é a nossa conexão com a alma, que é a nossa conexão com o cosmos, com o todo, é a nossa parte feminina, é a nossa energia que nos conecta direto com o cardíaco, que é a porta da alma. Então, se a gente não aprende a silenciar, se a gente não aprende a nos ler, nós precisamos aprender a nos ler, a nos sentir. E esse movimento de interiorização é que nos dá, né, a capacidade de começar a acessar os registros também. A gente sai de um processo de aceleração, né, e começa a fazer uma movimentação para dentro de nós e seguir mais um tempo da Terra, e não um tempo artificial, que é esse criado desde o relógio gregoriano. Então, a gente não sente as estações do ano, a gente não sente nada. A gente só anda no automático. Então, nós somos um reino de Gaia que é totalmente disforme a Gaia. Nós não temos conexão aos reinos. Então, quando a gente faz essa parada, né, para meditações e todos os processos que nós temos de interiorização, nós começamos a compreender quais são as nossas dores. O que a gente traz de dor de alma? A gente sequer percebe que tem dor. A gente se Verdade. acostuma com a dor. Isso. A gente se acostuma com o medo. Às vezes eu leio o registro das pessoas, ou a aura, e eu vejo que o medo existe uma deformação tão grande da visão a respeito de si, que a pessoa vê a ansiedade como parte da sua identidade. Sim, E isso é uma doença sistêmica, sim. porque é global. Então a gente já não consegue nem perceber o que é mais doença e o que é mais identidade. Então a gente quando a gente fala de leitura de registro, é justamente para que a gente se aproprie desse ser que somos, não um indivíduo de identidade, mas almas que estão peregrinando pela Terra para evoluir. A gente está aqui para evoluir, para melhorar, para crescer. E Tá, não então só eu te para. perguntei assim, como a gente faz para acessar os registros acásticos? Aí você falou assim, não, impossível. A primeira pergunta, você já começou respondendo assim, não, se a gente fosse acessar, a gente não daria conta. Então, é possível acessar os registros É acásticos? possível, mas desde que faça um trabalho em si. Não é uma técnica que a gente vai para a faculdade e aprende. Sim. Primeiro tem que trabalhar. Primeiro tem que fazer o seu trabalho de melhoria de humanidade. Como responsabilidade por isso, você vai começar a acessar os seus próprios registros e depois de outras pessoas. Mas tem que fazer um caminho para dentro. Sim, perfeito. Eu estava. Porque enquanto a Ana vai falando, eu vou sonhando aqui, gente, com tudo isso, porque para mim é uma grande aula. Não é impossível e nem é privilégio de ninguém. Não é privilégio. E E nesse nem é momento possível. atual é interessante a Ana falar sobre isso, porque, segundo o que eu tenho lido, a cada 10 jovens, 8 estão com depressão e 9 estão com ansiedade no Brasil. São esses dados, né, que os cientistas estão nos dando, a medicina está nos dando.
Então, a gente está falando da juventude, que já está vivendo nesse processo aí de aceleramento, ou aceleração, não sei como você usaria o termo, de que já não consegue mais parar. A juventude anda sofrida, anda com depressão, anda com ansiedade, como se fosse parte da própria vida, como se fosse, como a Ana está falando, você já não consegue identificar, separar entre o que seja dor, entre o que seja ansiedade, entre o que seja medo. E as mulheres também, entre nós mulheres, a cada 10 mulheres, 9 estão com depressão. A gente está com um número muito alto de mulheres adoecidas e pós-pandemia foi um processo horrível. Esse último governo que nós estamos vivenciando também trouxe para a mulher muitas dores, muitos sofrimentos. E essa fala da Ana sobre você se acessar e acessar suas dores é muito importante. É muito propícia para o momento de agora, de a gente ter que parar mesmo, de não deixem acontecer com vocês o que aconteceu comigo, o meu corpo que me parou, o meu corpo que me travou, e eu tive que ficar na cama, e já são 7 anos, acho que 6 anos de diagnóstico, mais ou menos, que eu convivo com esses diagnósticos, e não permitam isso, parem, reflitam, sintam os medos, as dores de vocês, separem entre o que é vocês, Maria, Joana, João, e o que é a dor, e não tratem isso como se fosse parte de vocês mesmos, né? Porque depois, para você entrar nesse processo de acessar as suas memórias, o seu consciente, se conhecer, é um processo que é muito mais doloroso ainda. Vai por mim, né? Que vivencia isso. Então, assim, Ana, existe a terapia, né, de registros acásticos. Eu sou fruto desse trabalho. Eu falei hoje com a Ana o quanto que eu mudei depois que eu conheci a Ana, né? Mas eu preciso que você fale, assim, que benefícios a terapia através de registros acásticos pode proporcionar, principalmente para as mulheres. Ganha consciência sobre algumas questões que acontecem na sua vida e você não entende por quê. E não é só no sentido das dores e dos traumas, mas às vezes até de dons. Então, tem pessoas que vêm com alguns dons, algumas habilidades que não aprendeu, nem na universidade, nem no âmbito familiar, e ela tem essas facilidades, habilidades e dons, e aí quando a gente abre os registros, estão lá. E é tão forte para a pessoa se compreender no sentido mais amplo, para além de um ego, de uma identidade só, de uma encarnação, porque ganha um pertencimento. A pessoa se sente contemplada, diz, nossa, agora eu entendo por que eu tenho essa habilidade de dançar e eu nunca dancei. Agora eu entendo porque eu tenho essa habilidade de curar as pessoas e eu nunca fiz nenhum tipo de curso ligado à cura. Às vezes tem processos também de uma rivalidade familiar absurda, pais que se odeiam, que odeiam os filhos, filhos que odeiam os pais. Aí quando eu abro os registros, são inimigos de guerras há 3, 4 encarnações. E aí quando eu explico, olha, vocês vieram perdoar, se vocês não perdoarem, vocês vão continuar se reencontrando e ligados pelo ódio, pelo rancor. E a pessoa, não, eu vou curar, eu não quero isso de novo. Então, assim, a luz da consciência ilumina as células. Informação é energia. Ela tanto pode colocar o ser humano para cima, quanto ela pode colocar o ser humano para baixo. E é muito poder. Então, quando o ser humano tem tem um banco de informações, o seu, a caixa, a respeito de si, para se curar, para se autoconhecer, para ser protagonista da sua encarnação sem o arquétipo de vítima, ele transforma a sua encarnação na melhor encarnação que ele está e que ele tem na Terra. Porque ele se torna autônomo dessas frequências que a gente chama energias kármicas. E ele passa a gerir a sua vida. Não, eu sou dono de mim e eu vou me curar. Então, o registro dá esse empoderamento ao ser humano, que aí, atenção, tem que ter uma outra coisa que é super importante, né? E que a pandemia nos trouxe como um grande aprendizado. Muito do que vem do aspecto da depressão são as frustrações. Nós, seres humanos, no bom sentido, eu estou me incluindo, nós somos crianças. Quando nós não temos aquilo que queremos, o dinheiro, o amor, o status, a saúde, quando nós não temos o que não queremos, vem um processo de frustração. Da frustração vem a não aceitação, vem as doenças, todas.
E nós não conseguimos aceitar aquilo que nos acontece. E nem sempre vai ser bom, mas é o nosso aprendizado. Então, se a gente fica nadando contra essa maré de aprendizado, a gente fica adoecendo. E, sobretudo, adoecendo as emoções. E foi isso que a Covid veio nos colocar, porque a Covid tirou o mundo externo das pessoas, tirou a satisfação das pessoas, aquilo que lhes dava prazer. E elas foram obrigadas a irem para dentro, mas as pessoas não sabem ir para dentro. As pessoas não sabem perder e não ter aquilo que quer. E então, que é difícil, eu concordo, é difícil para mim, é difícil para todos nós, mas nós estamos aprendendo a aceitar, né, o fluir dos acontecimentos como parte dos nossos aprendizados encarnatórios. E o registro nos ensina isso, porque nós vamos compreendendo que tudo que nos aconteceu não era porque nós éramos vítimas, era alguma energia kármica que nós provocamos. E estamos o tempo inteiro provocando energia kármica. Eu estou aqui provocando uma energia kármica para mim. Pode ser boa, pode ser negativa, pode ser positiva, não sei. Mas o tempo todo a gente está co-criando essas energias. E co-criando e manifestando o que a gente chama de passado, que a gente está falando de futuro. Perfeito. Tem um meme que tá rolando na internet que, que as pessoas estão falando assim: eu resolvi perdoar todas as pessoas para não ter problema nenhuma nas minhas vidas futuras. Por isso que eu estou perdoando todo mundo agora. Achei isso muito engraçado você falando sobre isso, porque realmente tudo que a gente está fazendo não é que, não sei se vocês lembram, sei nem se eu tenho tempo para isso, produção, para falar sobre isso. Mas tem um filme muito interessante que é Efeito Borboleta, um filme muito antigo. E aí ele fala, enquanto a Ana está falando, eu estou lembrando sobre isso. Cada ação nossa aqui agora vai trazer um reflexo para o daqui a pouco. Nada do que a gente fala ou faz fica por aqui mesmo, vai sempre ter um reflexo. E a gente precisa pensar sobre isso. É interessante que eu penso sobre isso desde muito criança. Por isso que eu digo para você, Ana, que é registro de vidas passadas, aqui são memórias, né? Porque quem me ensinou isso? Desde criança que eu tenho essa consciência de que o que eu fizesse aqui, agora teria um reflexo, enfim, né? As pessoas têm buscado cada vez mais o autoconhecimento, se utilizando de vários tipos de terapias. O que você atribui essa necessidade, principalmente das mulheres, em buscar respostas assim para suas dores e para seus desafios diários? Por que a gente está ultimamente assim nessa busca mais acelerada, mais constante? Uhum. É isso, é essa a pergunta. Nós estamos vivendo, né, o que a gente chama de transição planetária. A Terra está mudando para uma nova fase. Daí aconteceu a pandemia e outros eventos, né, que nós temos a um nível mais global. Então, essa transição planetária está causando um despertar de consciência. Nós estamos saindo de uma ilusão, de uma ideia que estamos aqui apenas para sobreviver, ou seja, para comer, dormir, casar, casalar, ter uma casa, ter carro. Então, a gente está saindo desse quadrado, que é Perfeito. um quadrado muito localizado a uma experiência primitiva, aos chakras básicos, né, que é a experiência primitiva realmente, e nós estamos começando a expandir, abrir o coração, olhar para o planeta, o lixo que a gente produz, isso tem a ver com as mulheres, tá? O lixo que a gente produz, toda a manifestação da nossa energia, a nossa responsabilidade com o que a gente pensa, com o que a gente sente, porque isso constitui a psicosfera da Terra, que é a forma pensamento, forma emoção, que cria, né, essa psicosfera do planeta. Então, nós começamos a ver que nós somos responsáveis por esse planeta. E não só pela nossa encarnação, mas pelo planeta. As mulheres têm um papel imprescindível nesse processo, porque nós, como gênero, temos uma sensibilidade de sentir a Terra. Nós perdemos, mas está na nossa caixa. É por isso que, nos últimos, sobretudo nos últimos 40, 50 anos, começou a acontecer na Terra um movimento chamado de Sagrado Feminino, Círculo de Mulheres. As mulheres começaram a acessar em diferentes pontos do planeta o seu Akasha e começaram a lembrar dos ritos que se fazia nas estações do ano, para a natureza, para a menstruação, para cuidar do corpo, e começamos a acessar algo chamado energia feminina. Porque nós, por uma distorção
né, do patriarcalismo, começamos nós também no gênero feminino, começamos a desenvolver e a utilizar muito mais a nossa energia e força masculina. Agir, fazer, acontecer, correr atrás, o plexo bombando, e a nossa interiorização, a nossa capacidade de manter estabilidade, equilíbrio, cura interna, a nossa magia, a nossa conexão com a lua, com a terra, com o ar, com os elementos, nós nos desconectamos, porque estávamos sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Então, nós, fêmeas humanas, estamos resgatando os nossos registros ancestrais do poder do feminino para, neste agora, ajudar na paz deste planeta, porque este planeta vive uma distorção da energia masculina. Distorção, e não poder da energia masculina. Então, a gente está voltando a acessar, né, todo esse saber que foi perdido, mas que está presente nos nossos DNAs, nas nossas células, né, que é a caixa do nosso sistema, para que a gente consiga levar esses conhecimentos de maneira, às vezes direta, às vezes subliminar, como mães, como educadoras, como cantoras, como, não importa, médicas, nós começamos a acessar todo esse campo desses registros, né? Desse conhecimento oculto do feminino, e estamos levando e incutindo na sociedade, fazendo com que essa sociedade, né, que está repensando, que está se repensando, possa viver um processo mais yin do que só em yang. E as mulheres são esse grande útero. Nós somos, né, essa taça, nós todas somos essa taça que vai ajudar no processo de paz do planeta Terra. Somos nós. Nós somos as geradoras da paz nesse planeta e de uma nova consciência planetária. Por isso que sentimos tão fortemente esse chamado de interiorizar. Por isso que sentimos tão fortemente o chamado da Terra. A Terra nos chama por contratos antigos. E a gente ouve. Cada uma ouve ao seu modo. E cada uma faz ao seu modo o seu caminho de consciência. Eu ouvi isso de Leonardo Boff, que a Terra estava nos chamando à responsabilidade, que o que está acontecendo agora. Interessante você falar sobre isso, Leonardo Boff, mando um grande abraço para ele. Tem um amor enorme para essa figura, para esse ser humano. E ele estava falando sobre isso, que essas doenças todas, a Terra está nos chamando para a responsabilidade, que a Terra já não aguenta mais, o planeta Terra não aguenta mais tanta agressão, tanta violência. E por isso nós estávamos tendo essa consciência, né, desse cuidado, né, com o todo agora. Interessante, se parece com o que o Leonardo Boff falou. Fala sobre o seu curso Mulher Flor e o DNA Borboleta. Como é esse curso? O que a gente aprende nele? O que traz para a mulher? Fala sobre o seu curso. Tá certo. Então, esse curso é um chamado. Eu queria que você falasse sobre o seu curso e também, quando você falar sobre o seu curso, já fala sobre o seu livro também, que você é escritora e tal. Tá aqui atrás, eu vou pegar. Tá. Daqui a pouco, eu esqueci de colocar aqui na minha escrivaninha, mas eu já pego. Então, esse curso, A Mulher Flor DNA Borboleta, é o resultado do meu próprio mergulho ao meu Akasha, e no mergulho, né, e na orientação do Akasha a tantas mulheres. E eu percebi que nós mulheres que estamos buscando o autoconhecimento, não queremos mais guerras, nenhum tipo de guerras, nem contra nós mesmas. E a proposta, né, são 3 meses de trabalho, encontros online, semanais, 3 horas de trabalho. A proposta é cura dos nossos registros de diferentes arquétipos que estivemos aqui na Terra. Nosso campo de guerra, né, as guerras onde tivemos que deixaram traumas, dores, desassociação dentro de nós, da nossa energia feminina ou masculina, quando vivemos também um aprisionamento muito mental e não conseguimos abrir o nosso cardíaco. Então, eu levo as mulheres a sentirem o seu Akasha, a navegarem pelo seu Akasha para fazerem um processo de autocura nas suas experiências. A ideia de ser a Mulher Flor é porque nós, no nosso Akasha, perdemos a referência de uma humanidade sadia. Homens e mulheres com deturpação das suas energias. Vivemos processos de agressividade, reatividade, ou muitas vezes nos sentimos vítimas. Então, a proposta de uma Mulher Flor é uma nova mulher na Terra. Uma mulher que não precisa levantar uma arma,
que não precisa gritar, que também, dentro de si, se sente integrada às suas energias, se sente integrada à polaridade que traz, que é a dualidade, a história desse planeta, que tem amor a si e tem respeito a si. Então, é um mergulho mesmo e uma busca de uma reinvenção sobre si mesma. É uma nova versão de si. Cada uma se reinventando a partir da cura, da trajetória de cura que vai estabelecer durante 3 meses. E aí eu ensino muitas coisas. Eu ensino a trabalhar com respiração, desenvolvimento do lado direito cerebral, leitura da introvisão, que é o nosso chakra. Aí é um pouquinho bruxinha, né? Eu ensino a se conectar com as forças da natureza, a trabalhar com a água, todo elemento tem a sua frequência. Então, aí eu vou ensinando alguns saberes antigos da Terra que nós perdemos e que são preciosidades. E que quando a gente aprende pequenas coisinhas, por exemplo, a água tem molécula, e a gente não programa as moléculas da água. Podemos programar, dizendo coisas muito positivas. Nós somos 70, 80% de água. Essa programação positiva que a gente emana na água vibra em nossos corpos e células. Então, assim, também vou ensinando algumas pequenas sabedorias milenares que estão no nosso Akasha para que as mulheres vivam a sua sacralidade no cotidiano, sem ritos, de uma maneira simples, de uma maneira tranquila. E quando a gente vai se curando, né? Porque o DNA, quando a gente vai se curando, a gente vai curando a nossa ancestralidade e a gente vai curando os nossos descendentes. Estamos todos interligados. E é um processo do sistema. Então, nós, mulheres, nos colocamos disponíveis a essa cura coletiva. Em rede, vamos curando a nossa teia. E numa rede maior, vamos curando a teia da Terra. Então, esse foi um chamado de Gaia, da Terra, né? Para recrutar mesmo as novas mulheres. As mulheres que estão renascendo com a responsabilidade do seu papel no planeta, trazendo uma consciência de uma borboleta se transformando, né? Essa é a ideia da Mulher Flor. Tem alguns Seu preceitos. livro, não esquece do livro. O livro, vou pedir um segundo para pegar o livro aqui no chão. Só um minutinho. Pega aí, pega o livro, que eu tenho muito interesse de ouvir falar sobre Para o seu livro. mostrar. Então, olha Isso, só, ótimo. o livro. Aqui, esse livro é Guardiã das Palavras. Só o título do livro já é muito sábio, A Guardiã das Palavras. A Guardiã das Palavras. Então, esse livro eu escrevi acessando os meus registros. Eu escrevi há uns. Eu lancei esse ano, né? Está à venda no Clube dos Autores, impresso em PDF. E eu escrevi há um tempo atrás, mas ele ainda não estava pronto, né? As hierarquias disseram: não está pronto, não. Quando estiver pronto, a gente avisa. Quando você tiver que jogar na rede, a gente avisa. E a escrita dele foi uma escrita multidimensional, ou seja, era a minha mente intercruzando com as minhas outras mentes em outras linhas do tempo. Em outras, quando eu estive como sacerdotisa, como cigana, como druida, e eu queria que acessava você essas fizesse de novo isso que você fez agora. Eu pedi para a produção para fazer uma foto sua. Desse jeito aí que você ficou tão linda, mostrando esse da tela. Dá para vocês, até acho que tá a galera lá de dentro do estúdio talvez faça essa fotografia, porque você vai adorar. Você ficou muito linda nessa foto aí, mostrando, se aparece pra gente na tela, assim, lindíssima, mostrando o seu livro. Olha, sou grata. É, Sou grata. pronto, pode colocar lá de novo, que a produção registrou, que você ficou muito linda. Gratidão. Gratidão. Ficou perfeita, serve para muita coisa que a gente queira usar. Pode continuar falando. Eu sou dessas. Vai lá. Gratidão. Se você conseguir retomar o que você estava falando, tá? Não, eu consigo sim. Então, a Guardiã das Palavras é a história de uma linhagem de mulheres, de uma mesma família, que tem a missão no planeta Terra de levar a palavra, o Akasha. Elas conseguem acessar, né, informações de diferentes épocas, linhas do tempo, e elas levam cura através das palavras. Então, todas elas se chamam Anas, não por minha causa exatamente, mas porque eu quis mostrar que todas nós mulheres somos capazes de cura, temos o dom da cura, temos o dom da consciência, desde que possamos vivenciar esse processo interno. E esse livro conta a história dessa linhagem.
Esse livro é o primeiro romance da trajetória, né, das Guardiãs. São 3 livros. O nome da trilogia é Fraternidade das Rosas Estelares. Esse é o primeiro, A Guardiã das Palavras. E tem mais 2 seguidos a ele, que eu ainda estou escrevendo, e faz parte da continuidade dessas mulheres que estão na Terra para recrutar outras mulheres e curarem outras mulheres para fazer parte dessa grande transformação e cura planetária. Então, é um livro muito lindo, é um livro de muita cura, porque enquanto eu escrevia, muitas consciências vinham, veio o Xum, cantou uma música para mim na minha mente, eu escrevi, vieram ciganas, foi um processo, é uma escrita multidimensional, ou seja, várias mãos. Tinha minha mão de escritora, mas teve a contribuição das egrégoras femininas que, com muita beleza e força, participavam do livro, cantavam, sussurravam por telepatia, me traziam trechos, e aí nós escrevemos a várias mãos esse romance baseado nos registros. É lindo, é forte e acessa os portais de cada mulher que lê essa escrita. Lindo, lindo. 2 coisas, né? Uma é, fica de olho em mim, produção, porque vocês me dizerem se eu tenho tempo para isso. Um dia eu quero falar com a Ana sobre, porque quando ela fala sobre a responsabilidade do feminino, não, quando ela fala sobre o poder do feminino, aí alguns homens que nos acompanham, a gente tem muitos homens que nos acompanham, eu preciso falar uma hora com ela sobre isso, porque talvez eu acho que agora eu não tenho tempo. Se a gente não estaria recebendo responsabilidade demais, porque na atual sociedade a gente já recebe muita responsabilidade, os homens sempre menos do que a gente, eles são sempre beneficiados, porque a gente recebe, enfim, né, as responsabilidades do mundo inteiro. É uma coisa, certo. E a outra coisa mas vai ficar para outro tempo, porque a produção já me disse aqui meu tempo, mas a gente precisa conversar sobre isso uma hora. Para eles não se sentirem desobrigados também da responsabilidade de sarar a terra e de se curarem outras pessoas, não é isso, Ana? Não se sintam desresponsabilizados por isso, tá bom? E também não se sintam excluídos do tipo, só elas que são as poderosas, as que têm, que tal. Não é uma hora a gente vai, eu preciso marcar uma hora com a Ana para a gente falar sobre isso, porque a gente já vive numa sociedade patriarcal e machista que já faz muito essa diferença entre gêneros e que coloca muita responsabilidade em um e menos no outro, né? Então a gente precisa falar uma hora sobre isso, mas eu já não tenho muito tempo mais. Mas eu super amei e eu vivencio isso que a Ana vivencia. Ela falou que escreveu o livro dela, Muitas Mãos, e que ela já foi cigana em outras vidas. Eu também acredito que eu fui cigana e blá, blá, em outras vidas, benzedeira, enfim, eu tenho minhas identidades também. E eu também tenho minhas guardiãs e também tenho minhas divindades, enfim, né? Eu recebo várias orientações, isso é muito fantástico. E se eu pudesse, gente, eu não queria mais essa vida atual que eu vivo, não. Eu viveria essa vida de Ana, de cura de outras pessoas e de mim mesma, e sairia muito desse processo de aceleração que eu vivo. A gente está indo para o final do programa e eu, assim, super... Se eu pudesse, eu teria feito esse programa de hoje, assim, num divã, só te ouvindo. Fantástica você. Mas eu quero te perguntar, se essa rua fosse sua, se você tivesse uma rua para você, o estado da Bahia, o Brasil, não sei, o mundo para você, o que é que você faria? Você tem o poder agora de fazer o que você quer. Se essa rua fosse sua, o que é que você faria? Eu emanaria para todos os corações da Terra paz, para que todas as pessoas sentissem a paz dentro de si, porque um pouquinho que chegasse de paz nos corações de cada pessoa que está na Terra, um pouquinho dessa frequência do que é a paz, as pessoas iriam gostar tanto de sentir essa paz interna, que ia deixar de olhar para fora, para querer tanta coisa fora. E ia querer mais ficar quietinha dentro, sentindo a paz. Então, se eu pudesse, eu emanava a paz para todos os corações da terra, todos os homens, mulheres, animais. E assim, né, a gente ia viver mais uma quietude e uma essência e menos tanto querer. É muito querer. É verdade, é muito querer. Deixa os agradecimentos que a gente já está indo para o final do programa e eu já te agradeço muito por você ter passado
esses minutos aqui com a gente, essa já quase 1 hora de bate-papo aqui. Eu te agradeço imensamente, porque a Ana, gente, é uma figura difícil de acessar. Não vai pensando que é fácil, não, que ela é uma figura difícil, porque é muito, muito cotada. Seus agradecimentos, Ana. Gratidão, gratidão profunda por esse momento. Foi muito especial para mim poder dividir um pouquinho, a minha própria trajetória, e é muito especial também toda a proposta que vocês trazem, né, para a Terra. Gratidão. Eu agradeço demais a toda a produção da Rede Você, da DPJ, para o Pero, para o Breno, para a Manu, o George, Fabrícia, nossa chefa. Adoro chamar a Fabrícia de chefa, viu, Peixinho? E gratidão a todas as pessoas que nos acompanham e gratidão ao universo por essa oportunidade ímpar de ter passado esses minutos aqui com a Ana. Tenham paz no coração de vocês. Boa noite e até o próximo episódio.